Olá pessoal, eu sou Joé de São Paulo. Hoje eu resolvi passar por aqui, nesse cemitério perto da minha casa, no caminho da minha casa, para falar de um tema que tem bastante relação com este lugar. É que na verdade, alguns dias atrás eu estava dando uma palestra para alguns jovens e depois uma pessoa me procurou nas redes sociais e me perguntou: Joedson, como eu posso lidar com a dor de um aborto que eu provoquei? Uma outra dúvida é: eu devo contar para os meus pais sobre isso ou devo manter este segredo ainda? Bem, é claro que o aborto é um tema muito complexo e eu jamais gostaria ou pretenderia aprofundá-lo num tema rápido de um vídeo aqui, mas é claro que eu não poderia deixar de vir aqui e falar um pouco sobre essa questão. Então vamos nessa, o tema é muito complexo, mas a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Bem, como eu já disse, o aborto é um dos temas mais complexos dos nossos tempos e eu não pretendo aprofundá-lo de tal forma aqui, mas apenas trazer algumas assertivas, aquelas coisas que a gente acredita que fazem bastante sentido para nós. A primeira delas é dizer que o aborto está relacionado, na verdade, à questão até quando, não é especificamente se deve ou não se deve matar, mas até quando se pode matar. Basta a gente pensar que inicialmente a igreja tinha como proposta de que o ser humano começava a existir a partir do sopro de vida que lhe era imputado. Antigamente, as pessoas acreditavam, e a igreja também pensava assim, que quando uma criança nascia e ela dava o primeiro choro, então os seus pulmões se enchiam de ar e ali também a alma entrava no corpo, então começava-se a existir o ser humano. E é claro que se nós pensássemos em aborto naquela época, antes daquele momento do nascimento, ele não seria tão prejulgado assim, porque não se tinha ideia de que havia um ser humano antes. Bem, a ciência foi se desenvolvendo e logo a própria ciência teve que mostrar que de fato já havia um ser humano antes, porque a ciência começou a colocar o início da vida relacionado às batidas do coração. Então, comprovou-se que antes de que a criança nascesse e desse a sua primeira respirada, já havia ali um ser, porque o coração já batia. É quando o início da vida começa a se relacionar com as batidas do coração. Quando alguém está com o coração batendo, está vivo. Quando o coração para de bater, a pessoa morre. E aí, é claro, há uma mudança completa na sociedade acerca de quando se pode abortar ou não. Avançadas ainda mais as ciências e as tecnologias, nós temos que a vida começa a se dar a partir de atividades cerebrais. E por isso hoje a gente vê tantos casos de pessoas que mesmo tendo o coração parado, mas ainda havendo alguma atividade cerebral, os aparelhos continuam ligados e os próprios médicos indicam que não é possível ainda tirar ou parar os aparelhos para que não haja ali uma eutanásia. E o contrário também é uma verdade. Às vezes nós temos uma inatividade cerebral e mesmo que o coração da pessoa ainda continue batendo, ela é dada por morta, é colocada em óbito, exatamente pela função cerebral inativa. Então, o que nós podemos pensar é, quando se inicia a vida, é a maior das questões. E é claro, não é o meu interesse trabalhar essa questão aqui hoje, porque nós poderíamos ir por inúmeros caminhos, quer religiosos, quer morais, quer da sociedade, quer científicos, enfim, e não é mesmo o nosso objetivo nesse instante. Eu mantenho a assertiva e a lei, que é não matarás. Estou mais interessado em mantê-la a despeito das diversas concepções de início da vida. A gente sabe que o Brasil é um dos países onde há o maior índice de abortos no mundo. E quando aquela menina que eu disse agora há pouco me mandou uma mensagem dizendo da sua dor por ter praticado um aborto e da sua insegurança em contar para as pessoas, eu realmente percebi a sua grande dor e sei que essa é uma dor que passa pelo coração de tanta gente que eu encontro pelo meu caminho. Por isso eu resolvi pensar em algumas reflexões a partir desse tema. Primeiro é que,
quando eu resolvo praticar um aborto, pode ser que na verdade eu já tenha inicialmente abortado muitas coisas na minha própria vida, abortado a minha própria história. Geralmente as crianças pobres, violentadas, sem expectativa, aquelas que tiveram um relacionamento que também não tem nenhuma expectativa, acabam praticando o aborto porque não veem nenhum escape, não veem nenhuma solução para este problema naquele exato momento. Em segundo lugar, eu penso que quando alguém opta ou pensa no aborto, é porque está tão inserido, tão dentro de um problema tão complexo, com tantas dificuldades, que não consegue enxergar salvação e solução, que acabam pensando numa saída fácil, numa resposta fácil para um problema muito difícil, muito complexo. Eu acredito também que quando alguém pense no aborto, é exatamente porque não está convicto do amor das pessoas e envolvido no medo do abandono, do julgamento, acaba se permitindo pensar nisso. Exatamente porque nós somos seres que pensamos, que buscamos pelo amor o tempo inteiro. E além disso, claro, geralmente as pessoas que se permitem pensar ou enveredar nesse caminho não estão tão despertas para a realidade que a gente tem tratado bastante aqui, de que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Ou seja, cada um que vem tem um motivo, uma missão, ninguém está em vão aqui. Exatamente considerar que tudo tem um propósito e é para o meu bem e do universo. Por fim, sem nenhuma pretensão moralista ou religiosa, hoje eu queria deixar esses pontos de reflexão. Será que quando eu penso no aborto, ou apoio o aborto, ou de fato pratico um aborto, será que eu já não abortei a minha própria história e talvez não caiba dentro de mim uma outra história? Será que a tempestade que se levantou em minha vida, ela não está me impedindo de ver uma solução para esse caso? Que eu estou tão envolvido neste problema, neste caos, de sorte que eu não consigo enxergar outra ajuda, outra porta? Será que o julgamento e o abandono das pessoas, a incerteza deste amor delas, não está revelando na verdade a minha carência e a incerteza do meu próprio amor para comigo? E será que eu estou considerando que tudo tem um tempo debaixo do sol, que tudo tem um propósito, que essa vida que agora está ali pode ter um propósito, inclusive de me tornar uma pessoa melhor neste planeta, que ela tem uma missão e que pode ser que essa missão esteja relacionada também à minha própria mudança neste planeta? Eu particularmente sou contra todo e qualquer tipo de aborto, inclusive porque eu sou fruto de uma tentativa de aborto. E num próximo vídeo eu vou falar sobre isso de uma forma melhor. Então é claro que eu não poderia ser a favor disso, mas enquanto a gente aguarda esse vídeo em que eu conto a minha história, você já pode ir compartilhando aí esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui comigo, me acompanhando nessa minha jornada em busca da nossa dracma perdida. Eu acredito na vida, eu acredito no poder das nossas escolhas. E é claro, se a gente já escolheu muito errado no passado, a gente pode construir um futuro diferente fazendo escolhas assertivas agora. A gente está nesse canal exatamente tentando aprender acerca disso. Obrigado por fazer parte dessa história. Vamos juntos, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, até mais. Fui, tchau!